Não adianta nada você ter um monte de atividade colorida no seu Google lá. Agenda se você não segue nada daquilo. Como é que esse negócio que você acha que pode trabalhar Google Agenda? Então, complementando a gente estava falando antes, que eu falei, uma agenda não é uma lista de desejos, né? Então, sempre que a agenda... É assim, cara, não é que eu sou uma pessoa julgadora, tá? Mas é como eu trabalho com isso, quando eu vejo o jeito que as pessoas se organizam, eu acabo dando uma julgadinha, né? Mas não é por mal, entendeu? Mas é que quando eu vejo lá uma agenda toda preenchida, sabe, todos os bloquinhos assim já preenchidos e previsto alguma coisa, eu já falo, tá errado, tá... Tipo assim, ir ao banheiro. Não, tenho certeza que aquilo não funciona. Tipo assim, eu duvido que alguém cumpra aquilo que tá lá. Tipo, duvido, assim. Se tiver alguém, me comprove. Eu vou ficar do lado o dia inteiro pra ver se tá fazendo aquilo lá. É impossível. Então, por que eu falo isso? A agenda não é lista de desejos. Então, lá dentro da agenda, a gente só pode colocar coisas que vão acontecer naquele dia em específico. E existem coisas, né? Porque assim, uma coisa é naquele dia e outra coisa é até aquele dia. Entendeu? Como é que é? Então eu sempre falo assim, gente, a primeira coisa que vocês têm que aprender de agenda é tira tudo que tá lá e aí vocês vão colocando de novo as coisas lá, né? Pra ver se realmente faz sentido aquilo. Então, por exemplo, ir na academia, que daí eu misturar um pouquinho o trabalho e o pessoal, pra mim não adianta nada estar na agenda no sentido de eu cumprir aquilo. Só faz sentido estar aquilo na minha agenda quando eu tô planejando a minha semana. Então, se eu vou viajar, então aquilo é legal que a academia esteja ali pra eu poder remanejar a aula, né? Planejar ali, evitar com problema pra minha personal que eu não avisei. É pra isso que aquilo tá lá. Não pra eu cumprir aquela rotina, entendeu? É pra isso. Então, assim, quando você pensa numa atividade, qualquer uma, eu falo que tem que usar uma regrinha chamada regra NATÉ. Então, você tem que pensar, essa atividade, ela tem que ser feita naquele dia ou até aquele dia. Se for naquele dia, daí você vai organizar dentro da sua agenda. Agora, se for atividades até... Então, assim, você não pode colocar coisa assim... Hoje eu gostaria... Vamos supor que você gravasse... Podcast não, mas que seja um vídeo pro YouTube. Vídeo, qualquer coisa. Eu gostaria de gravar um vídeo na quinta-feira. É diferente de eu tenho que gravar o podcast com a Yasmin, que tá no horário marcado, né? A abordagem. Então, eu gostaria de gravar um vídeo na quinta-feira não deveria entrar na sua agenda. Isso deveria entrar lá na sua listinha de próximas lista de ações tarefas. com um prazo atrelado. Então, eu quero gravar isso até tal dia. Entendeu? Então entra como se fosse assim, eu tenho que gravar um vídeo nessa semana, mas sexta-feira eu tô ocupado, então eu tenho que gravar até quinta. Agora lógico, se você tem uma equipe, uma produção, várias pessoas envolvidas, já vira um compromisso, daí isso entra na sua agenda, porque tá marcado envolvendo um monte de gente. Porque tem todo um processo em cadeia ali, né? Exato. Então, por exemplo, uma reunião vai entrar na sua agenda, consultas médicas, compromissos mesmo. E as rotinas também, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma rotina estruturada lá, que toda sexta-feira eu faço controle financeiro, por exemplo. Então, como é na sexta-feira, tem um dia específico, e se eu definir que é na sexta, tem um motivo para isso, né? Não escolho uma rotina num dia aleatório. Eu coloco no dia que é mais conveniente que aquilo seja realizado, né? Então, se eu tenho que planejar, se é na sexta-feira, provavelmente vai impactar na semana seguinte, ou provavelmente é o fechamento da semana que passou. Tem um motivo para estar ali, né? Então, a rotina também entra dentro da sua agenda, principalmente de trabalho, assim, né? Que tem um dia mais específico para acontecer. Então, quando você vai pensar na sua agenda, eu falo que você tem que pensar só em 3 coisas que entram lá, que são as letrinhas C, L, R. Então, C de compromissos, que são aquelas coisas que normalmente tem que ter outra pessoa envolvida ali, que você marcou um horário. L de lembretes. Então, por exemplo, imposto de renda. Eu não vou colocar até dia 31 de abril. Não vou pôr no dia 31 de abril na minha agenda. Também não vou pôr na minha lista de tarefas, porque eu não quero ficar olhando para aquilo até 31 de abril, porque daqui entendeu? Não faz sentido. Então, o que eu vou lá? Vou colocar um lembrete. Então, lá no dia, sei lá, 30 dias antes, 45 dias antes do prazo, eu vou pôr um lembretezinho lá na minha agenda. Então, iniciar processo de imposto de renda. Aí pode ser, dependendo de cada pessoa, pode ser só uma ligação para o seu contador, pode ser iniciar um projeto na sua lista de projetos, se você mesmo que faz, né? Tem várias ações ali atreladas àquilo. Então aí você começa a dar o start e você daí tem um prazo que que você determinou para fazer aquilo. Então isso é um lembrete. Lembrete pode ser aniversário, né? Essas coisas assim. Lembrete que a gente usa bastante quando alguém da equipe tá de férias. Então todo mundo tem acesso. Isso entra lá na nossa agenda pra todo mundo saber, né? E também pra gente se antecipar. Então, mês que vem tal pessoa tá de férias, então a gente tem que garantir isso. Então né? Já muda bastante o nosso planejamento. E outra coisa que CLR das rotinas, né? Que as rotinas também precisam estar organizadas ali, porque elas vão... como a rotina, se ela tá especificada, ela tem um porquê. Lembra do processo? Tem que ter um porquê. Né? Sim, então, se ela tem que acontecer, então ela tem que entrar na sua agenda para você prever isso também, né? Para você poder planejar as outras
coisas que estão ali ao redor. Então, por exemplo, se na sexta-feira eu tenho um dia que é cheio de... que normalmente pra mim é um dia que eu tiro mais pra parte de planejamentos, né? Eu não vou marcar uma reunião, eu não vou marcar, sei lá, qualquer outra coisa. Tem que estar livre. Tem que estar livre, entendeu? Então, a mesma coisa terças-feiras pra mim é reunião individual o dia inteiro, né? Eu já sei que essa minha agenda daquele dia sempre tá comprometida. Só que daí não é uma coisa e se gostaria, é um compromisso firmado. Então, eu não vou ficar colocando prazos pra mim pra aquele dia, não vou ficar colocando... E se alguém coloca pra mim, daí eu consigo ter aquele posicionamento. Não vai dar. Tá? Porque eu já sei que já tenho essa previsibilidade da minha agenda. Então, a agenda é um lugar de fato. Entendeu? Não é uma hipótese. A gente não pode criar hipóteses na nossa agenda. Aquilo lá é o que... A agenda tem que estar cravada aquilo ali. Tem que estar cravada. Você tem que confiar nela. Entendeu? Então, por exemplo, a gente tem que dividir o nosso sistema de organização em duas grandes partes, assim, né? Tem várias coisinhas dentro, mas duas grandes, que é a agenda e a nossa lista de tarefas. Então, é isso que eu faço. Eu tenho uma agenda que ela é bem estruturada. Perfeito. E uma lista de tarefas. Mas... quais as nuances nisso daí? Não, aí a nuance você tem que ter lá, dentro da sua rotina diária de atividades, né, de prioridades do dia. Então, primeiro você tem que executar tudo que está na sua agenda, para depois chegar na sua lista de tarefas. Então, por exemplo, tem coisas na sua agenda, que você vai pôr na sua agenda, que não vai ter um horário específico para aquilo. Porque você pode fazer em qualquer horário ao longo do dia. Então, para que você vai comer teu tempo ali, um espaço da tua agenda que você poderia realocar para outra coisa? Entendeu? Visualmente, aquilo não é um fato. Entendeu? Mas ela tem que estar lá no Google Agenda, tem a função o dia inteiro, sabe? Daí você coloca ela anotadinha lá. Então, no seu dia, você vai chegar primeiro e vai olhar a sua agenda. Deixa eu ver o que tem lá no dia inteiro. Se eu não tenho compromisso às 8 da manhã, que é quando eu começo a trabalhar, eu primeiro mato essas. Normalmente tem alguma rotina daquele dia específico, tem alguma outra coisa, enfim. Daí mato. Aí tem alguma coisa marcada com horário específico? Não, não tem. Beleza, então eu vou pra minha outra visão aqui, vou pra minha lista de tarefas. Daí eu sei o que é prioridade pelos prazos que estão atrelados ali, né? Mas eu não levo em consideração... Então, a lista de tarefas sempre com o prazo máximo. É tipo assim, porque tem gente que coloca assim... Gostaria de, sei lá, procurar uma coisa... sei lá, contratar uma coisa diferente aqui na empresa. E aí, aquilo ali, ele vai entrando numa cadeia, ele vai ficando no fundo do poço que você nunca olha. É até interessante esse negócio que você tem que ficar... periodicamente revisando essas metas. E eu acho que uma boa forma de você revisar e não deixar, por exemplo, cair no limbo é você sempre dar prazo máximo com alarmezinho para todas as suas tarefas. Porque tarefa, tipo assim, é importante, mas não é urgente. Então eu posso fazer até sexta que vem, mas coloca lá, sexta que vem. Um problema também é que as pessoas às vezes colocam lá uma tarefa, uma atividade, uma ação, seja, né, qual for a palavra. Na verdade, ela não. Uma das nuances é que, na verdade, aquilo não é uma tarefa. Aquilo é um projeto. E é mais pesado, mais puxado. Então projeto é tudo aquilo que tem começo, meio e fim e precisa de mais de uma atividade para aquele projeto ser concluído. Então, por exemplo, contratar uma pessoa, isso é um projeto. Tem que estar na sua lista de projetos. Não é só colocar na sua lista de tarefas, tem que contratar alguém até mês que vem. Daí você nunca vai fazer. Porque contratar é uma atividade muito complexa, sabe? Não é nem só pela complexidade, mas às vezes pode depender de várias pessoas, dependendo ali de como é feita a contratação. Então, às vezes, quero contratar um sistema novo. Daí a pessoa coloca lá na atividade. Cara, isso é um projeto. E pode ser qualquer outro sistema, desde um Trello da vida, assim, sabe? Isso é um projeto. Tem várias atividades que você vai fazer até contratar aquilo, entendeu? Então, essa visão do que é projeto, daí às vezes as pessoas misturam isso, sabe? Sim. Então, às vezes eu olho para os meus alunos, eu olho as ações que eles colocam na lista de tarefas e eu, cara, você vai sentar e resolver isso numa atividade, numa coisa? Não, então, daí eu vou passar para o meu contador, daí ele vai analisar, daí então tem várias... Né? Então, isso é um projeto. E às vezes a gente às vezes não considera como projeto porque parece simples demais, entendeu? Para ser projeto, que projeto tem uma carga mais... ele tem processos? Tem também. Tem também. Processo pode ou não estar atrelado ao projeto. Então, por exemplo, vamos lá, minha linha editorial, que a gente falando do que eu faço mais hoje em dia, a minha linha editorial tem um processo. Né? Então, tem que fazer primeiro isso, depois aquilo. Então, isso é um processo. É o passo a passo do que eu vou fazer. Né? Então, tá ali. Só que, como eu organizo dessa forma, né? Todo mês a gente trabalha por mês, né? Linha editorial do mês de novembro, mês de dezembro. Então, o projeto então, é um projeto. Então, a linha editorial de novembro é um projeto. Só que aí, como esse projeto é bem recorrente na minha empresa, já tem um processo estabelecido para esse projeto, entendeu? Então, eu já sei como é que ele deve ser feito. Então, essa é a ligação dos dois. Isso. Então, mas voltando lá dessas nuances das atividades, então tem várias coisas assim. Eu sei quanto mais tempo eu vou gastar na atividade? Será que é uma atividade? Será que eu deveria estar fazendo? Será que eu não deveria estar delegando? Será que eu coloquei o prazo correto? Porque às vezes tem coisas que a gente
tem que fazer, tipo, até contratar alguém, né? Que é um exemplo legal, assim. É difícil você atrelar um prazo real, assim, né? A não ser que seja uma empresa grande, que dependa uma coisa daquela... urgente, às vezes você fica meio assim, aí fala, pô, essa semana eu tô atolado, mas semana que vem eu contrato, uns negócios assim. Então só que daí você coloca, tipo, se você for abrir ali a minha lista de tarefas, você vai ver que, ó, das 40 e poucas que eu tenho lá, que é uma média que fica, assim, de atividades na minha lista de tarefas, cara, 10%, 15% tem prazo. Entendeu? Porque aí eu consigo entender de fato o que é prioridade.